os membros presentes da banca. Boa tarde a todos os colegas que estão prestigiando a minha apresentação. Meu nome é Camila Tavares Antunes, o meu orientador é Bezerra. O tema do meu trabalho ele é sobre o transtorno do espectro autista, à luz do ordenamento jurídico brasileiro e a garantia do direito fundamental à educação. A pesquisa ela se propôs a conhecer como a inclusão de alunos com transtorno do espectro autista se apresenta diante do ordenamento jurídico brasileiro, perante a insuficiência de profissionais especializados e com problemas estruturais para dar suporte e auxílio para o autista, né, em detrimento do cotidiano considerado normal. Desse modo, eu tive como objetivo identificar o direito à educação da pessoa com transtorno do espectro autista. E a pesquisa, ela partiu do seguinte problema: quais os obstáculos que existem entre as políticas públicas e o direito para a efetivação à educação das pessoas com autismo? Em relação à metodologia do meu trabalho, a princípio pode-se afirmar que se trata de uma pesquisa bibliográfica. Quanto ao método utilizado, será o exploratório de abordagem qualitativa e descritiva. Referencial teórico, eu utilizei autores como Marcos Ferreira Bezerra e Francisco Lindoval Oliveira, dentre outros. Bom, com relação ao desenvolvimento do meu trabalho, eu dividi o tema em 7 capítulos, né? Mas para a apresentação eu vou abordar os 3 principais tópicos, tá? No primeiro tópico, eu vou apresentar a respeito de conceitos e contextualização. Pois bem, o termo autismo, ele tem sua origem do grego autos e significa dentro de si mesmo. Essa definição, ela retrata a grande introspecção que é característica das pessoas autistas, né? Uma vez que pela dificuldade em se concentrar ao ambiente, eles acabam por apresentar um repertório curto de interesses e uma dificuldade bem acentuada em relacionar-se com os demais. O termo autismo ele foi utilizado pela primeira vez em 1911 pelo psiquiatra suíço Engel Breuer, que associou a um dos sintomas fundamentais da esquizofrenia. Porém, essa associação ela não foi bem aceita pela comunidade científica. Hans Asperger, um importante pediatra austríaco, em 1944, com base em suas pesquisas, chamou de psicopatia autística um distúrbio que tinha características de movimentos estereotipados. Já Leo Kanner, o pioneiro das publicações acerca do autismo, chama a atenção para a limitação científica acerca da etimologia e do tratamento. Então, historicamente, a definição do autismo, ela passou por diversas fases, desde a mistificação dos transtornos mentais infantis, vinculados a que atualmente hoje se conhece como autismo, aos mais diversos julgamentos, abre aspas, de loucura. E aí eu encerro essa parte de contextualização e venho para uma breve explanação a respeito dos marcos históricos, né? Bom, a Constituição Federal de 88, ela consolidou o direito à educação para todos os cidadãos, sendo considerado um direito fundamental da pessoa humana. Em 94, a política da educação inclusiva ela se fortaleceu a partir da Conferência Mundial de Educação Especial, que foi exatamente com a promulgação da Declaração de Salamanca pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Em 1996, é sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, que define e organiza todo o sistema educacional brasileiro. Em 2007, a ONU institui o dia 2 de abril como Dia Mundial da Conscientização do Autismo, exatamente para chamar a população em geral para a importância de conhecer e tratar o transtorno. E em 2012, como um marco histórico, promulga-se no Brasil a Lei 12.764, também conhecida como a Lei Berenice Piana.
Ela foi aprovada para assegurar os direitos básicos da pessoa com transtorno do espectro autista. E aqui é pertinente destacar que o nome da lei, ela faz referência a Berenice Piana, mãe de um menino autista, que buscando a inclusão do seu filho, após uma longa trajetória, obteve a aprovação da lei por meio de iniciativa popular. Essa norma federal, ela garantiu os mesmos direitos da pessoa com deficiência aos autistas, sendo considerado, então, um importante mecanismo de inclusão para as crianças, né, para essa população com essa síndrome. Bom, do ponto de vista normativo, a Lei Berenice Piana, ela trouxe inúmeras conquistas. E aqui podemos citar que, no âmbito escolar, um dos mais expressivos avanços é o direito a um acompanhante especializado em caso de comprovada necessidade. Também vou citar aqui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.145, que cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência e aumenta, assim, a proteção aos portadores do TEA, né? O Estatuto, ele é um símbolo na defesa da igualdade de direitos dos deficientes. Vou citar aqui também, que é muito importante nesse marco histórico, a lei conhecida como Romeu-Mion. Ela entra em vigor em 13.977 e cria a carteira de identificação da pessoa com TEA, é emitida de forma gratuita sob responsabilidade dos estados e municípios e vem para facilitar o acesso a direitos previstos na Lei Berenice Piana. Em 2022, agora é recente, a CID-11 segue o que foi proposto no DSM e passa a adotar a nomenclatura do transtorno do espectro do autismo. Bom, finalizada essa parte, né, de marco histórico, eu venho aqui para a problemática que envolve a inclusão de crianças autistas. Pois bem, a escola recebe uma criança com dificuldades em se relacionar, dificuldade de seguir regras sociais e de se adaptar ao novo ambiente. Esse comportamento, ele logo é confundido com falta de educação e falta de limites. E por falta de conhecimento, alguns profissionais da área da educação não sabem reconhecer e identificar as características de um autista. E aqui é importante frisar que a escola ela tem um papel fundamental na investigação diagnóstica, uma vez que ali é o primeiro lugar de interação, né, que a criança não está com os familiares, então é o primeiro ambiente de interação social, e é onde a criança vai ter maior dificuldade de adaptar as regras sociais. Portanto, a inclusão desses alunos no ensino regular, ele deve, acima de tudo, ser pensado na figura do professor, que é visto como um mediador nesse processo inclusivo. E para que o aluno autista ele consiga desenvolver suas habilidades, é necessário que haja uma estrutura escolar eficiente, um preparo profissional de todos os envolvidos nesse processo educativo, pois como essas pessoas possuem dificuldade de se adaptar ao mundo externo, a escola ela precisa pensar na adequação do contexto em geral, né? E não existir dessa forma apenas salas de aulas inclusivas, mas que tenham escolas inclusivas. Por isso que é necessário que se crie uma rotina de tempo e espaço como estratégias de adaptação e desenvolvimento desses alunos. Bom, já no tocante ao tratamento e diagnóstico, podemos mencionar aqui uma excelente ferramenta, que é a análise do comportamento aplicada, mais conhecida como terapia ABA. Basicamente, o ABA ele trabalha no reforço dos comportamentos positivos. Eu menciono aqui também que nos Estados Unidos, esse método ele é considerado a terapia de maior eficiência nas questões que tratam do comportamento humano. E essa técnica ela pode ser utilizada em crianças, adultos, adolescentes, e se apresenta hoje como a ferramenta mais recomendada por médicos e especialistas em autismo. Bom, já na terceiro tópico da minha explanação,
eu vou falar a respeito do direito à educação. Pois bem, ressalta-se que é obrigação do Estado assegurar o atendimento especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Nesse contexto, a educação inclusiva ela é vista como forma de incluir os sujeitos com necessidades especiais e distúrbios dentro do ensino regular, ocasionando dessa forma ampliação e participação e ingresso no ambiente escolar. O artigo 3º da Lei Berenice Viana, ele estabelece que são direitos da pessoa com TEA, quando comprovada a necessidade, o acompanhante especializado, bem como a inclusão nas classes comuns de ensino regular, garantindo dessa forma a escolarização, assim como serviços de educação especial, atendimento educacional especializado e o profissional de apoio. Mas antes de mais nada, temos que entender o seguinte: quem determina se o autista necessita ou não de um professor auxiliar é o médico. Uma vez estabelecida essa necessidade, aí a escola tem a obrigação de conceder esse benefício, sendo pública ou privada, e não pode cobrar absolutamente nada por isso. Em um primeiro momento, muitas escolas negam, portanto, é necessário que se solicite de forma documentada, né, através de documentos protocolados na escola, na Secretaria de Educação, e em casos de negativas, em juízo. Além da previsão da garantia, a lei ela estabelece punições ao gestor escolar que se recusa a matricular portadores do espectro do autismo no ensino regular. E como punição, a lei ela prevê multa, né, de 3 a 20 salários mínimos, e em caso de reincidência, após apuração em processo administrativo, ocorrerá a perda do cargo. Está previsto na Lei 12.764, que é a Lei Berenice Viana. E em se tratando de realidade local, eu trouxe aqui para o meu trabalho como informação adicional que o município de Porto Velho, ele possui hoje 32 salas de recursos ativas no contraturno escolar, e um exemplo disso é a Escola Municipal Flor do Piquiá, que está localizada na Zona Leste aqui de Porto Velho. Inclusive, em evento realizado agora, dia 30/11, a SEMED, né, Secretaria Municipal de Educação, ela recebeu o prêmio Mais Inclusão, na categoria Darcy Barbosa, pelos trabalhos e ações realizadas na inclusão de pessoas com deficiência aqui no nosso município. Bom, porém, é sabido que em muitos casos, ingressar ao Poder Judiciário se torna inevitável, né, para se ter reconhecido um direito previsto em tantos diplomas legais. E eu trouxe aqui também uma informação que, se tratando de realidade local, o Tribunal de Justiça aqui do Estado de Rondônia, ele já proferiu decisões favoráveis quanto à matéria da garantia de ensino, regular de ensino, e em relação ao acompanhante especializado. Portanto, nota-se que o Tribunal de Justiça ele é diligente, né, o Tribunal de Justiça de Rondônia é diligente nas ações que possuem como objeto o acesso à educação regular dos portadores de TEA, sendo assim eficaz na determinação de cumprimento das exigências legais. Bom, após esse apanhado, eu concluí que, né, através da minha pesquisa, que fica claro que é dever do Estado possibilitar o acesso à educação para todos. De uma forma genérica, pode-se afirmar que um dos grandes desafios, eles estão relacionados diretamente com a falta de professores e de funcionários com formação especializada, e que poderia ser amenizado com uma formação continuada. A falta de preparo, eu menciono aqui também que a falta de preparo, ela gera impactos ao acesso, e não só ao acesso, gera impactos à permanência dos autistas na escola, que muitas vezes conseguem realizar o acesso, mas não conseguem permanecer pela falta de capacitação dos profissionais, o que acaba ocasionando e refletindo nas demandas judiciais
para determinar o cumprimento dessas garantias constitucionais. Bom, através da minha pesquisa, percebe-se que há também um avanço dentro da legislação brasileira, principalmente quando promove a incorporação do transtorno do espectro autismo no rol das deficiências. É um avanço importante, né? A gente já precisa caminhar mais, mas a gente está no caminho certo. E nota-se também que vem crescendo constantemente a realização de diagnósticos por conta de informações, né? E por conta do rol com a CID, né? Com a CID-11, como o rol ele se tornou, conseguiu colocar a síndrome de Asperger, a síndrome do desenvolvimento global, todas dentro desse rol, então acaba que evidenciou, né, o autismo ele está em evidência. Hoje, pela acessibilidade, a questão das informações, hoje a gente consegue com que essas crianças, adultos e adolescentes sejam diagnosticados, o que não acontecia lá no passado. Por fim, evidenciou-se também que quando os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista não são respeitados, ao ingressar judicialmente, o Poder Judiciário ele é eficaz em cumprir com as suas atribuições e determinar o atendimento aos dispositivos legais. Bom, para concluir a minha apresentação, eu gostaria de agradecer a oportunidade de defender meu trabalho e quero encerrar aqui com uma frase que sintetiza esse momento. Abre aspas. Incluir não é só depositar uma criança em uma sala de aula comum. É encontrar meios para que essa criança interaja, socialize e faça parte de uma classe comum, assim como as outras crianças. Agora eu passo a palavra para o professor Dalmo, presidente da banca examinadora, e eu me coloco à disposição para eventuais perguntas e observações, e muito obrigada. Camila, nós que agradecemos, mas inicialmente eu gostaria de agradecer não só a sua apresentação, como a presença do professor Dr. Áureo Virgílio Queiroz, professor Dr. Alderzen Santana. É uma honra, um prazer estar participando dessa banca com tão eminentes professores e pessoas que são do mais alto grau de estima, né? Pessoas que são maravilhosas como profissionais, né? Como professores e como seres humanos. É muito interessante, esse trabalho foi muito interessante num aspecto que nós tivemos, eu tive uma outra aluna orientanda que também falou sobre o transtorno do espectro autista, e ela fez uma perspectiva, uma pesquisa de um modo completamente diferente do seu, e ambas chegaram ao mesmo resultado, né? É interessante que essa aluna ela fez uma pesquisa de campo em relação às escolas, os atendimentos, o acompanhamento especial, né? E também esse acesso à educação. E vocês chegaram exatamente nas mesmas conclusões, né, da sua pesquisa, que foi muito bem feita em relação à pesquisa bibliográfica que você realizou no decorrer deste trabalho. Você teve um cuidado de trazer diversos conceitos, né, pontos de vistas em relação ao que você se propôs. Eu fiquei extremamente feliz com o seu desenvolvimento, porque, basicamente, você lutou sozinha neste trabalho, né? Você foi aquela aluna que, do início ao fim, caminhou ali com as próprias pernas e trouxe uma exposição muito relevante, né?
trazendo que, infelizmente, mesmo com a lei Berenice-Piana, né, essa dificuldade de se estabelecer o acompanhante especializado, ela é uma tônica, né, e também que quando há uma necessidade de se socorrer do Poder Judiciário, é a última via, né, normalmente, que pais ou parentes de alunos autistas têm para socorrer, o Poder Judiciário, de um modo geral, vem reconhecendo, né, e dando, digamos, um encaminhamento para garantir o direito, né, que é previsto na nossa legislação, né? Se a gente imaginar aqui que, por exemplo, aqui em Porto Velho, nós temos 56 ocupantes de cargo que não seria de acompanhante especializado, mas cuidador de alunos, né? E 293 alunos diagnosticados com TEA, nós vemos aí uma desproporção, né? Mas também não só é uma desproporção relativo à quantidade de acompanhantes especiais com alunos, mas também nós temos que levar em conta que alguns desses alunos com TEA não é necessário ou não se faz necessário a presença do acompanhante, né? Que aí é o autismo, aquela definição que antigamente era nível 1, nível 2, nível 3, e agora né, o autismo leve, moderado e severo, né? Então, na realidade, eu não tenho nenhuma pergunta especificamente para fazer para você. Eu só quero elogiar o seu trabalho aqui, né? E já imediatamente eu passarei a palavra ao professor Dr. Áureo Virgílio para suas considerações e perguntas que tiver a você, Camila. Obrigada. Boa tarde, cumprimento o professor Dalmo, a quem agradeço e fico muito lisonjeado por participar dessa banca, ao professor Dazian, meus cumprimentos, é bom revê-lo, cumprimento a Camila e demais participantes. Camila, eu li seu trabalho 2 vezes, né, algumas semanas atrás, você não pôde, né, e li hoje de manhã, né, e é um trabalho muito agradável, gostoso de se ler. Você escreve muito bem. É um trabalho assim que chama a atenção pelo tema, de um lado, né, o transtorno do espectro do autismo e do outro, o direito à educação. São 2 temas aí que se juntam. Você fez uma abordagem que particularmente eu gosto dos trabalhos, aquela abordagem histórica, e você combinou aí ela com a análise científica, né, médica, por assim dizer, trazendo noções do que é o autismo, de onde vem a expressão, os mitos, né, preconceituosos, relacionando o autismo com a esquizofrenia, com a possibilidade de pegá-lo por meio de vacinas, né? Você trouxe uma abordagem assim muito rica, e dentro dos limites do seu trabalho, você também trouxe as características do autismo, fez uma abordagem, e aí também o que é legal, né, uma abordagem normativa, né, do tratamento do tema, né, como a matéria é tratada aqui, falou sobre o direito à educação, a questão da matrícula. Você trouxe no seu trabalho 2 afirmações assim que eu achei muito legais, assim, legais e ao mesmo tempo eu acho que até dá margem, né, para você desenvolver artigos para quem sabe trabalhar essa sua monografia a nível de dissertação. Você coloca lá uma parte da sua monografia que, para efeitos legais, né, o autista ele é considerado uma pessoa deficiente,
mas na vida, né, no dia a dia, ela não é uma pessoa deficiente, né? Isso aí é uma questão bastante interessante que vale a pena, se já não tiver artigos, que acredito que tem, mas vale a pena você escrever também sobre isso, né? Porque é uma coisa assim, as pessoas se atelam muito o que a lei diz, né? Se a lei está dizendo que o cara a pessoa autista, ela é deficiente, mas aí você explica lá porque ele é deficiente para efeitos legais. Na verdade, foi uma saída, né? Até para garantir direitos, né? Mas, ao mesmo tempo, né, é interessante um artigo sobre isso, futuro, caso você pretende, porque o seu trabalho está assim, tá tão bom que merece virar uma dissertação para acoplar mais elementos, né? Então, eu achei interessante essa abordagem. Uma segunda abordagem que eu achei bem bacana, que você fala um pouquinho, mas também, e até complementa aquilo que o professor Dalma agora colocou, que você falou assim, tem um autor que cita o seguinte, olha, as crianças, elas têm direitos, mas embora a legislação não preveja, existem também os deveres da criança, o dever de se comportar em sala de aula, o dever de fazer as tarefas. Isso daí traz a seguinte questão, né? Para a criança autista, esses deveres também são extensivos, né? São questões assim bem interessantes. Eu acho até que você escreveu um pouquinho a mais da sua abordagem histórica, mas isso não compromete o trabalho. Se você reparar na página, até anotei aqui, na página 45 a 47, você meio que praticamente transcreve o mesmo aspecto conceitual histórico que fez lá na introdução, reforçando, e às vezes até usou as mesmas palavras, né? Pareceu-me assim um texto até excessivo, porque você já tinha delimitado historicamente, mas eu entendi ali, mas é que você replicou e deve ter sido a sua proposta, mas entendo, isso aí não compromete. Eu parabenizo o professor Dalmo, com certeza se esse trabalho está nessa tônica é porque a orientação dele também foi, assim, acho que primordial, como o seu envolvimento em si. E a minha pergunta é apenas uma curiosidade, né? Quem é Camila Tavares? Por que se propôs a escrever sobre esse tema? O que a motivou? O que a levou a escrever isso? O que te despertou? É só essa curiosidade que eu tenho. Então, professor, o que me despertou que eu tenho um sobrinho, né, que ele é portador do transtorno do espectro autismo, e eu vi de perto toda essa trajetória dele, né? Hoje ele está com 8 anos, ele é alfabetizado, né? Ele estuda na Escola Municipal Flor do Piquiá, ele participa dessa sala de recurso no contraturno escolar. Então, eu sou apaixonada por esse tema, né? Quando o professor Dalmo abordou esse tema na Escola da Magistratura, eu lembro que a gente chegou a conversar lá no passado, então me despertou de escrever sobre isso lá em 2019, né? Quando o doutor Dalmo falou sobre isso, eu falei, não, eu posso juntar as duas coisas, né? Vou conversar com o professor para ver se ele, né, pode me orientar, e me orientou, assim, né, de forma brilhante. O professor Dalmo é um professor excelente. E o que me despertou foi exatamente isso, eu ter um sobrinho que passou por toda essa trajetória, então eu tenho um carinho especial muito nesse assunto, né? A minha área é outra, eu sou bancária, né? Sou bancária há 11 anos, e ainda não fui para a área jurídica, profissionalmente falando, mas na parte acadêmica, eu estou aí na caminhada. Legal, muito bom ouvir isso e parabenizo e te incentivo a não parar por aqui. Eu falo assim, esse seu trabalho está muito bem escrito, muito bem orientado, tem elementos para você trabalhar uma dissertação de mestrado, aliás, também, uma outra coisa que muito eu gostei do seu trabalho, porque eu sempre via lá na escola da magistratura, o professor Dalmo dando direito educacional. Aí eu queria entender o que o direito educacional abrangia, né? E aí, às vezes ou outra, a gente se encontrava lá no corredor, ele me falava alguns tópicos, aí eu falei, caramba, que tema, olha só o quanto que o direito
educacional é rico, né, de temas, né, temas assim que eu acho particularmente legais, que são temas de uma sensibilidade, né, social muito grande. Então, novamente, meus parabéns e devolvo a palavra ao professor Dalmo. Obrigada, professor. Certo. Todo o mérito do trabalho, quem trouxe o trabalho todo a essa excelência professoral foi a Camila. Então, todo o mérito e toda a honra que pode existir nesse trabalho é mérito da Camila, né? Ela que é a grande responsável, só para fazer jus a quem de direito. E já passo a palavra ao professor Alberzian para suas observações ou perguntas que tiver a Camila. Dalma, é sempre um prazer estar perto de você. O Dalma é essa simpatia de pessoa, estar perto dele, ele irradia paz, alegria, né? Então, muito bom estar com você aqui de novo. O Áureo os predicados que eu disse do Dalmo se aplicam a Áureo, né? Além de estudioso, ele é esportista, né? Sempre alto astral. Eu tive o prazer de sucedê-lo em Cacoal, é um juiz que se destaca, né? E então estou entre amigos e muito feliz de estar aqui participando dessa banca. Eu acho que eu vejo aqui vários outros assistindo, Camila, imagino que são amigos seus, parentes. Quero dar uma boa tarde para todos. Primeiro, parabenizar a sua exposição, você é muito eloquente, seu trabalho, ouvir você é bem interessante, eu li o seu trabalho, né, passei os olhos nele, mas ouvindo você, eu entendi melhor até ele. E eu, por ter gostado de te ouvir, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a pesquisa que você fez, os artigos que você pesquisou. Eu gostei muito dessa parte do seu trabalho, e eu abro aqui uma oportunidade para você falar um pouquinho disso também, né? Eu vi, foi uma pesquisa interessante, você fez uma pesquisa de mais de 62 artigos no Cielo, e aí eu vi que 36 você escolheu para desenvolver a sua monografia, né? Então, se você quiser, eu deixo essa oportunidade para vocês explicar melhor essa pesquisa feita e as conclusões que ela permitiu você extrair. Boa tarde, professor. Bom, como eu coloquei lá na página, bom, aqui, eu selecionei, né, 62 artigos. Na verdade, assim, eu comecei pesquisando, estudando, vendo vários informativos. Dessas pesquisas, eu selecionei 62 artigos. Depois eu continuei pesquisando, lendo, filtrando, e aí eu selecionei mais 36 artigos. E desses 36, eu filtrei um pouco mais, e aí, no final, eu coloquei 12 artigos que estão diretamente ligados ao tema, né? E eu coloquei ele na página anexa lá, todo o relatório de todos que estão sintetizados. Que aí você coloca aqui, né, um resumindo que cada um abordou, né? Exatamente, com tema, autor, todos os links de pesquisa que eu fiz, né? Eu tive a oportunidade de verificar alguns sites. Eu também pesquisei o Todos pela Educação e o Instituto Rodrigo Mendes, que traz muita informação, né? Muito interessante. Tem o Autismo e Realidade, tem vários canais também, até para facilitar o nosso entendimento, porque às vezes né, tanta coisa, e aí, quando eu ia para o artigo que eu olhava a pesquisa, eu ia lá no Autismo Legal, né? Eu ia lá no Autismo Legal e falava, não, vou ver um vídeo a respeito no Autismo Legal, porque para eu entender vai ficar melhor. Então, eu ia fazendo essas pesquisas, né? Autismo Legal, Instituto Rodrigo Mendes, Autismo e Realidade, e mais todas as pesquisas que foram feitas nesse ano. Satisfeito, Dalmo. Era mais para ela falar dessa parte do trabalho, que também achei que foi bem rica. É uma metodologia de pesquisa interessante, que eu já vi em alguns artigos, né? E aí eu queria dar essa oportunidade para você falar um pouquinho sobre
essa parte do seu trabalho. Eu estou satisfeito. Obrigada. Obrigado, professor Darzian. Aí, isso me dá a oportunidade de dizer que o que eu mais gostei foi Ninguém Mais Vai Ser Bonzinho na Sociedade Inclusive. Gostei muito desse... pessoalmente, eu peguei este livro para ler, né? Então, foi bastante interessante. Camila, nós vamos entrar agora numa sala, você fica aqui, né? Nós vamos entrar numa sala que o Rodolfo, você pode dar acesso para a gente, por favor? Dou sim, só um instante. E aí nós voltamos logo em seguida, tá, Camila? Tá bom. Camila, então, é bancária? Tô. Qual banco que você trabalha? Bradesco. Ah, no Bradesco. Eu trabalhei no Banco do Brasil por Ah, um foi. ano. Foi. É uma Eu boa queria te agradecer pelo apoio, viu? Semana passada que eu não tive condições de apresentar o trabalho. Obrigada aí pelo apoio, né? Pela ajuda. Obrigada mesmo. Ótimo. Vamos lá, pessoal? Camila, boa tarde, novamente. Pela rapidez, você já imagina que nós tivemos uma deliberação em consenso, muito rápida, e, enfim, você está aprovada, né, com a nota 10, né, o seu trabalho está de parabéns, está muito bem escrito. Pense num mestrado, né, continuar com esse tema, ou nos brindar aí com artigos a respeito do mesmo, né? Além do trabalho ser muito agradável, a sua escrita é muito boa, né? É fluida, é uma leitura como estávamos comentando, né, professor Aldo, que
é aquilo que a gente está lendo e fala assim, nossa, já acabou, e aí a gente quer ler mais, sabe? Porque é muito boa. Parabéns, Camila. E, enfim, te passo a palavra agora para você, se quiser fazer alguma consideração, Eu quero está com a palavra. agradecer. Obrigada, professor Dalmo. Obrigada, né, por todo o apoio, pela orientação, pela compreensão, né? Semana passada eu não pude defender meu trabalho. Eu quero agradecer também o doutor Auro, o doutor Aldarzian, por ter aceitado, né, participar como membro da banca. Fico muito feliz. Agradecer meus colegas que estão me prestigiando, né? Agradecer ao Rodolfo, que me ajudou muito também semana passada com essa alteração de banca. E eu só tenho a agradecer, doutora, agradecer pela finalização desse ciclo, né? Não foi fácil e, ademais, as particularidades que a gente acaba enfrentando, né? Então, eu fico muito feliz de conseguir encerrar esse ciclo e fechar ele com chave de ouro. Eu só tenho a agradecer mesmo, e vocês são fontes de inspiração mesmo para mim. Obrigada. Obrigado você, Camila. Agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Aure, se quiser fazer algumas considerações. Obrigado, professor. Eu vou fazer apenas um convite à Camila. Caso, Camila, você deseje escrever algum artigo sobre o tema, dentro daquilo até que eu falei contigo, relacionando que eu acabei me tornando, assim, entre aspas, um especialista num conceito jurídico também muito novo, que é fraternidade no âmbito jurídico. Então, eu identifiquei aí um link bem bacana, né, do seu tema com a fraternidade. Então, se lá no futuro você desejar escrever um artigo em coautoria comigo, me coloco à sua disposição. Tá? Obrigada, doutor. Obrigada. Devolvo a palavra. Muito feliz em receber o convite. Obrigado, professor Aure, professor Aldarzian. Só parabenizar mais uma vez a Camila, né? Eu acabei de mandar para o seu orientador, professor Dalmo, algumas pequenas pontuações que eu coloquei no seu trabalho, estão em verde, viu, Camila? Aí ali é só uma ideia para você dar uma olhada melhor para ver essas pontuações em verde, se você mantém ou se reconsiderar. Às vezes é alguma palavra que talvez pode ser trocada por outra, né? Então fica a sugestão, mas não é nada que comprometa o trabalho, tá? Ele está ótimo, como bem dito antes. Sucesso aí na caminhada, que bom que você conseguiu concluir esse ciclo, é um ciclo que foi longo, né? Eu digo 1 ano de estudo e depois fazer o TCC, é um grande desafio. Eu sempre acho que vocês são vencedores de concluir a pós e depois ainda o TCC, mais vencedor ainda, né? E eu quero desejar que você continue nessa caminhada da academia, né? Tem convites vindo aí, como o do Áureo, né? De repente, esse trabalho aí, fazer um artigo com o Dalmo também. Então, eu acho que é um caminho aberto para você tem um bom futuro, um futuro promissor nessa seara também, viu? Parabéns e sucesso. Aproveito aqui para desejar um Feliz Natal e um 2023 ótimo para todos que estão presentes. E, mais uma vez, um prazer estar com você, Dalmo e Áureo, e os demais da sala. Obrigado, professor Darzian. E fechamos aqui com chave de ouro, né, o nosso ciclo de apresentações, com um trabalho belíssimo da Camila. Estendo aí as felicitações de um Feliz Natal, um bom 2023, muito bom para nós. Agradeço, Camila. Você tem 10 dias aí para apresentação do trabalho final para Emeron, né? Mas, enfim, como diz, nós vamos agora, como dissemos, nós vamos lançar a nota, 10, não há nenhum reparo a se fazer, você simplesmente faz uma revisão ali, né, de alguma coisa ou outra, e está de parabéns, e estendo o convite também, viu, Camila? Não só o professor Áureo, mas se quiser alguma parceria do direito de educação, estou à disposição, e também a sua, viu, professor Áureo? Esse caminho. Muito obrigada. Obrigada, professor, mais uma vez. Obrigado, Rodolfo. Muito obrigado a você também por toda a paciência, toda a dedicação na escola. E, enfim,
estamos encerrados aqui. Muito obrigado, professores.